Bem-vindo de volta ao canal Cena Top. Junte-se a mim para mais uma surpreendente jornada pelo incrível mundo antigo, onde exploraremos fotos raras e inéditas que transformarão sua visão sobre o passado. Acompanhe-nos nessa viagem no tempo que certamente vai te fascinar. Um grupo de freiras no convento de Taksan, um dos mais renomados mosteiros do Butão, um reino budista no extremo leste do Himalaia. O povo Jomon, de ascendência africana, é considerado um dos habitantes originais da China. Eles chegaram há cerca de 100 mil anos e ainda viviam no Paris durante a dinastia Qing, ostentando seus cabelos naturais no início dos anos 1900. Uma jovem empregada doméstica no East End de Londres, lavando uma porta em 1902. Sua vida provavelmente foi mais dura do que muitos de nós podemos imaginar, mas observe seu sorriso. Seu espírito ainda não estava quebrado. Uma jovem dançarina exótica do Ouled Nail, um grupo tribal árabe da cordilheira Ouled Nail, na Argélia, em 1910. Um garimpeiro de ouro do Alasca e seu fiel cão estão prontos para a trilha de verão, saindo de Sevar durante a corrida do ouro de Klondike, em 1899. Além de ser um companheiro valioso em uma ocupação solitária, o cachorro carrega mais do que sua cota de suprimentos necessários para a vida na natureza. Duas jovens mulheres Maori na Nova Zelândia, em 1902. Os Maori são o povo indígena da Nova Zelândia, habitando a terra muito antes da chegada dos colonizadores britânicos. Há mais de 1000 anos, eles migraram da mítica Polinésia, no Havaí. A agitação da vida cotidiana na Rua Franklin, na cidade de Natchez, estado norte-americano do Mississippi, em 1900. Uma jovem garota tímida sorri para a câmera, há mais de 140 anos, numa época em que as pessoas não costumavam sorrir para fotos. Fotografia de Carlos Helvas, pioneiro da fotografia amadora em Portugal. Lisboa, em 1886. Um chefe do povo nativo Maori, segurando um porrete de pedra, repousa deitado na varanda de sua casa de palha na Nova Zelândia, em 1870. Um fazendeiro da periferia de Xangai leva 2 cargas de gansos ao mercado para vender na cidade, no final da dinastia Qing e início da República da China. As pessoas da classe pobre trabalhavam arduamente para ganhar a vida. China, 1912. Um grupo de mulheres, possivelmente da alta sociedade carioca, nos festejos de Exposição Nacional de 1908, no Rio de Janeiro. O evento foi realizado para comemorar os 100 anos da abertura dos portos às Nações Amigas. Sob um sol implacável, em um dia de trabalho nos campos húngaros de 1914, uma mãe e uma criança unem suas forças enquanto um bebê, a esperança da família, repousa tranquilamente em uma rede. A cena retrata a vida rural, marcada pela união e pelo árduo trabalho na terra. Uma jovem indiana em Mumbai, no ano de 1865, veste uma blusa tradicional que revela parte do busto, uma prática comum entre as mulheres da região naquela época. A peça, com decotes e tecidos leves, era adaptada ao clima quente e aos costumes locais. Três guerreiros Batak, da ilha de Sumatra, armados com lanças e espadas, posam em frente a uma estrutura de madeira na Indonésia, em 1870.
Rebeldes vietnamitas envolvidos na conspiração do envenenamento de Hanoi, mantidos presos pelos franceses em cepas de madeira no Vietnã, em 1907. A conspiração do envenenamento de Hanoi foi uma tentativa de envenenamento de toda a guarnição colonial francesa, na cidadela de Hanoi. Um garoto galego na Espanha, em 1924, usando uma coroza e segurando uma foice, provavelmente a caminho do trabalho. A coroza é uma capa de chuva tradicional que mantém a pessoa seca e aquecida, funcionando como um teto para o corpo. Uma família do estado da Virgínia Ocidental posa em frente à sua casa de toras de madeira, nos Estados Unidos, em 1900. Por algum motivo, essas duas mulheres bêbadas começaram uma briga em um telhado de uma antiga favela no East End de Londres, em 1902. Um médico viajante especializado em podologia, especialista dos pés, cuida de um paciente enquanto outro espera sua vez em Pequim, a capital da China, por volta de 1870. Uma mulher argelina, descendente de povos nativos, vivendo durante o período colonial francês na região norte da África, em 1870. Um músico itinerante com seu burro e macaco, na Rua do Cairo, a capital do Egito, por volta de 1882. Vendedores e comerciantes em um bar de tequila mexicana, no México, por volta de 1890. Dois entregadores de bebidas fermentadas, conhecidos como pulqueros, seguram odres de couro de bode ou porco, cheios de pulque, uma bebida feita da seiva do agave. Em 1895, as mulheres nova-iorquinas do último ano do Vassar College se reuniram no gramado para um baile de formatura, a última vez que a turma se encontrou como grupo antes da graduação. Essa foto histórica e épica mostra duas destemidas escaladoras escocesas enfrentando uma subida em Holyrood Park, Escócia, por volta de 1900. Vestidas com saias longas, chapéus, blusas e sapatos, elas desafiavam os perigos da escalada com coragem. Em 1908, essas mulheres fundaram seu próprio clube, o Clube Escocês de Escalada, após serem impedidas de se juntar ao Clube Escocês de Montanhismo, que era exclusivo para homens. Naquele tempo, a única proteção que tinham era um comprimento de corda amarrado em volta de suas cinturas. Duas jovens mulheres dirigindo uma carroça motorizada, em uma rua lamacenta em Londres, Inglaterra, em 1902. Uma vendedora ambulante de miudezas carioca, com roupas simples, carrega uma cesta cheia de pequenos itens. Ela é uma entre muitas que lutavam pela sobrevivência na cidade do Rio de Janeiro em 1899. Uma família pioneira, com a maioria de seus bens materiais no condado de Custer, Nebraska, em 1886. Dois pescadores irlandeses de Hastings fazem uma pausa para consertar a rede de pesca no sudeste da Inglaterra, em 1910.
uma dançarina mourisca no norte da África, parada na porta de sua casa, usando um vestido transparente notavelmente revelador, por volta de 1900. Um mendigo aleijado, usando uma carroça puxada por um bezerro para se locomover, em Calcutá, capital do estado de Bengala Ocidental, na Índia, em 1908. Trabalhadores instalando uma grande tubulação de água de madeira, no subsolo em Lewiston, Estados Unidos, em 1891. Uma dona de casa amassa massa de pão em sua cozinha, em uma fazenda em Montana, Estados Unidos, no ano de 1900. Uma mulher vietnamita em Hanoi, relaxa fumando narguilé, com seu criado ao lado, no Vietnã em 1895. Esta fotografia de 1877 mostra uma família de viajantes ciganos reunida em torno de sua caravana, vivendo uma vida nômade em um pedaço de terra desocupada em Londres. Essas pessoas frequentam feiras, mercados e vendem ornamentos baratos ou mercadorias úteis de porta em porta. Mulheres empurram suas redes durante a maré baixa, para coletar camarões na Normandia, França, em 1914. Um grupo de homens, mulheres e crianças ciganos reunidos durante as celebrações de Natal, em algum lugar da Rússia, em 1928. Dois jovens garotos jornaleiros no Rio de Janeiro, com seus jornais amarrotados, anunciando as últimas notícias nas ruas poeirentas, Brasil em 1899. Uma cena de rua em um mercado do México, em 1900, com vendedores oferecendo frutas e vegetais. Pescadores com suas armadilhas de lagosta, em uma das ruas de paralelepípedos na vila de Robin Hood's Bay, em North Yorkshire, Inglaterra, em 1880. Uma mulher bichari no Egito vitoriano tardio, por volta de 1870. Os bicharis são tradicionalmente um povo nômade que trabalha com a criação de camelôs, ovelhas e cabras na região sul do deserto oriental. Vendedores em um bazar, no Egito no final da Era Vitoriana, em 1870. Um rapaz conduzindo uma carroça puxada por um burro, carregando um grupo de mulheres e crianças egípcias, no Cairo, Egito, em 1899. Uma mulher cairote, influenciada pela moda europeia, ousava usar um vestido com decote mais profundo do que era costumeiro na capital egípcia, em 1870. Em 1916, uma mulher na ilha de Burano, em Veneza, Itália, trabalha na criação de rendas, uma tradição que tornou a ilha famosa na indústria de tranças etruscas. Um jovem entregador de jornais, Ned Parfait, vende exemplares com a notícia do desastre do RMS Titanic, em frente aos escritórios da White Star Line em Londres, no dia 16 de abril de 1912, um dia após o naufrágio. Ned Parfait, o garoto da foto, anos depois se tornou um soldado britânico na Primeira Guerra Mundial,
e é lembrado como jornaleiro nesta famosa imagem.